A palavra de Deus diz assim, ó, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 41. Quem encontrou, diga amém. Amém? O filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres dos arraiais dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrotou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Pai, esta é a tua palavra, e a tua palavra é digna de toda aceitação. Te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor nos use com graça, com poder, que todo o nosso eu caia por terra, que todo o meu eu seja esmigalhado, porque Deus, toda honra e glória é somente ao Senhor. Fala, Pai, porque a tua igreja deseja ouvir a tua voz. Usa-me para a glória do teu nome, é o que eu te peço, e já te agradeço, certo de que o Senhor tem algo maravilhoso para nós, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o contexto do texto que nós lemos é que o menino Davi foi ungido, consagrado rei de Israel, mas ainda não tinha coroa sobre a sua cabeça. O profeta Samuel foi na sua casa, e chegando em sua casa, o profeta Samuel olhou para os seus irmãos, e ele foi olhando um por um e dizendo: será esse? Deus dizia para ele: não é. Será esse? Não é. Mas é bonito, é forte, é vistoso. Deus disse: não é nenhum desses. E chegou um dado momento em que Deus disse para Samuel: pergunta para o pai, para o dono da casa, se ainda há mais alguém. E então naquele momento o pai de Davi disse: há um qualquer, há um pequenininho, há um que não tem nem como a gente dizer que possa ser ele, está cuidando das minhas ovelhas. Então o profeta disse: olha, ninguém senta à mesa antes que esse menino chegue. E todo mundo esperou. E quando você vai ler o texto bíblico, os textos anteriores a esse que eu acabei de ler, você vai ver que a expectativa era muito grande. Porque se não fosse os irmãos de Davi, quem seria? Um menino ruivo, do olho claro, baixinho. O biotipo dele não era semelhante aos dos demais de Deus, ele era diferente de todos os demais. E aí, de repente, entra Davi e Deus diz: é isso, unge, porque é isso que eu quero como rei de Israel. Foi um choque para todo mundo.
porque Davi não tinha nenhuma semelhança com um guerreiro. Davi não tinha nenhuma semelhança com o rei. O próprio rei atual, Saul, a Bíblia diz que do ombro para cima ele era o maior homem entre os israelitas, forte, vistoso, bonito, mas não faltava coragem. O grande detalhe é que antes da coroa, Davi teve que enfrentar muitas lutas, e a primeira delas foi o Golias. Golias estava 40 dias e 40 noites zombando, rindo e fazendo chacota, rindo da cara de Israel, dizendo: tem algum homem aí entre vocês? Por acaso não tem homem nessa nação? Não tem ninguém que possa me enfrentar? 40 dias e 40 noites dizendo isso, e ninguém do exército de Israel se levantou. Sabe o que é mais triste, irmão? Que o exército de Israel foi preparado para lutar, deveriam estar lutando, ninguém se levantou para enfrentar Golias. Ninguém teve a coragem de se colocar e dizer: Saul, eu estou aqui. Nem mesmo o rei Saul teve coragem de enfrentar Golias. O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com o exército de Deus vivo, da nação que Deus tirou do Egito com a sua mão forte, da nação que não tinha nenhum armamento bélico, e Deus deu vitória sobre os medianitas e sobre todos os outros povos, e Deus trouxe exatamente para a terra de Canaã. Deus fez tudo isso. O que aconteceu com esse povo? Agora eles estão paralisados, congelados diante do inimigo. Um só homem, o gigante Golias, 40 dias e 40 noites zombando da cara deles. E às vezes é assim que nós nos encontramos, irmãos, quando os gigantes da vida começam a nos desafiar. Porque se tem uma característica da vida dos gigantes da vida, é que eles são arrogantes, e eles nos afrontam. Os problemas da vida vêm sobre nós com arrogância, e foi exatamente isso. Golias arrogante, dizendo: não tem nenhum homem aí, não tem ninguém que possa me enfrentar. Estava cheio de si, e de repente um menino se apresenta diante do rei e diz: eu vou para esta guerra, eu estou pronto. E o rei Saul então olha para ele e diz: como que você vai para essa guerra? Você não sabe lutar. Então esse menino traz à memória a sua intimidade com Deus. Ele diz: meu rei, quando eu estava no campo, apacentando as ovelhas do meu pai, um urso se levantou contra as ovelhas, e eu arremeti contra o urso, e o rasguei no meio. Um leão veio contra as ovelhas, e eu lutei com o leão, e rasguei o leão no meio. Sabe o que Davi estava dizendo? Meu pai, meus irmãos, ninguém acreditava em mim, mas o Senhor Deus acredita em mim. Davi tinha uma memória sarada. Davi tinha uma memória pronta para entrar para a guerra. Então, nós podemos aprender alguns princípios interessantes com Davi para a gente enfrentar as nossas guerras. Talvez ele esteja falando com pessoas aqui que tem gigantes há 40 dias, há 30 dias, há 10 anos, há 20 anos, zombando, rindo da tua cara. Talvez os seus gigantes estão na sua saúde, talvez os seus gigantes estão na sua família, talvez os seus gigantes são internos dentro de você mesmo, mas existe algum tipo de gigante te afrontando e dizendo para você que você não tem capacidade de vencê-los, que você não tem capacidade de enfrentar, porque era isso que o Golias estava dizendo para todo Israel: vocês não têm capacidade de me vencer, vocês não têm capacidade de lutar contra mim. E sabe qual é o mais triste de tudo? Que aquele povo acreditou nisso, esqueceu do Deus que abriu o mar vermelho, esqueceu do Deus que levou eles para a terra prometida, esqueceu do Deus que deu vitória sobre o maior império naquele momento, que era o Egito, e acreditaram na palavra do gigante, acreditaram no gigante que nos afrontou. Isso é muito semelhante a nós. Quantas vezes nós paramos diante daqueles que dizem para nós que nós não vamos conseguir? Quantas vezes nós paramos diante de situações que dizem que nós não vamos chegar lá? Então, quais são os princípios que nós aprendemos com Davi? Em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós aprendemos com Davi é que Davi sabia o seu valor diante de Deus. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Davi tinha plena certeza que ele era alguém valoroso, valioso perante Deus. Quando você sabe o seu valor para Deus, você nunca vai parar diante dos gigantes. Quando você entende que Deus te ama, que Deus te projetou, que Deus te criou e que Deus te formou para uma obra linda e perfeita, quando você entende que o plano de Deus para você é maior do que qualquer gigante, esse é o primeiro princípio. Você vai vencer tudo que estiver na sua frente. Por isso, olha o que diz o versículo de número 42. Olha o que diz aí, versículo de número 42. O filisteu
olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. O filisteu olhou para Davi e disse: você, quem que você pensa que é, seu moleque? O filisteu, ele fez o que o diabo vive tentando fazer comigo e com você: abalar o nosso emocional, abalar as nossas estruturas emocionais. E se tem uma coisa que arrebenta com a vida do homem, é o seu emocional. Sabe quando você entra numa guerra com o seu emocional destruído, você já entra perdido, já entra derrotado. Foi isso que o filisteu fez com Israel e tentou fazer com Davi. Quem você pensa que é o seu menininho? Quem você pensa que é o ninguém? Seu pai te esqueceu, sua mãe não lembrou de você, e até o profeta duvidou quem você era. Era basicamente isso que o diabo estava tentando fazer através da vida do filisteu com Davi, tentar mexer com o seu emocional. E quantas vezes nós perdemos guerras antes de entrar nela, porque o nosso emocional é atacado? Porque emocionalmente é gerado em você uma memória de fracasso, de derrota, de que você não vai conseguir. E é exatamente isso. O único que se dispôs a enfrentar o gigante olhou para ele e disse: quem é você? O rei Saul olhou para ele e disse: cara, eu acho que você vai conseguir. Toma minha armadura aqui e leva a minha armadura. Davi entrou na armadura de Saul e disse: não dá para me andar com isso não, vou sem armadura mesmo. Todo mundo duvidou de Davi. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: que todo mundo duvide de você, mas que você acredite sempre que Deus tem um plano para a tua vida. Todo mundo pode duvidar de você, mas você precisa acreditar que Deus tem um plano para a sua vida. O primeiro princípio para vencer o gigante é saber o teu valor diante de Deus e para Deus. E Davi sabia que por mais que ele fosse alguém considerado não digno de estar no campo da guerra, porque quando você vai pegar o relato bíblico, os próprios irmãos dele perguntam: o que você veio fazer aqui? Para que você veio na guerra? O que você está fazendo aqui? Veio zombar a gente? Pelo contrário, Davi estava indo lá para vencer a guerra. E sabe por que ele estava indo para vencer a guerra? Porque ele sabia que o seu valor não estava no seu tamanho, ou nem em qualquer armadura que ele tinha oposição, mas o seu valor estava na intimidade que ele tinha com Deus, diante das noites no deserto, cuidando das ovelhas. E é assim que o próprio Davi escreve o Salmo 23, quando ele estava fugindo de Saul, e tantos outros salmos, porque Davi não era só alguém que falava de Deus, mas Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. O primeiro princípio para você vencer os gigantes da vida, você tem que saber qual é o seu valor. Porque quando eu sei qual é o meu valor, eu vou agir como alguém que entende que de fato eu sou valoroso para Deus. E aí, por mais que os ataques venham contra a minha mente, mas eu sei quem eu sou. Podem me chamar de baixinho, ou de alto, ou de magro, ou de gordo. Podem me chamar de alguém irrelevante, não importa. O que eu sei é que eu vou contra qualquer gigante que se levantar, em nome do Senhor, porque eu sei que eu tenho valor para Deus. Davi entendeu claramente o seu valor, e ele não deixou que o inimigo, o gigante, desvalorizasse ele. Eu não sei quantos de vocês já saíram de casa animado, já saíram de casa de cabeça erguida, e no meio do caminho, seja no trabalho, seja na escola, ou em qualquer lugar, você ouve uma palavra que vem te desmotivar, e você diz: acabou com o meu dia. Você saiu pronto para vencer, e alguém te vence com uma palavra, vai no seu emocional, e você vai no bichinho, perde todas as guerras que vai travar durante o dia. Mas você não perdeu a guerra quando entrou na guerra, você perdeu antes de entrar, porque você esqueceu o valor que você tinha para Deus. E o seu valor é tão grande, que a Bíblia diz em João 3,16, que o Senhor Jesus, por mim e por você, veio aqui, morreu e ressuscitou, para nos salvar e nos libertar do pecado. Você tem valor, meu irmão. É o hino que nós cantamos: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Não basta só cantar isso, você precisa acreditar. Sabe, eu comentei com vocês no filme que eu vi com a Ana Lara ontem. Esse menino, ele era o único negro naquela escola, e ele ganhou, sabe, como o melhor aluno da escola. E aí a professora levanta e diz o seguinte: é um absurdo deixar que esse negro ganhe de vocês, ano branco. Tentou desvalorizar ele, mas aquele menino, ele não baixou a cabeça, se transformou no maior neurocirurgião que o mundo já viu por aí. Por quê, irmão? Porque o camarada, ele não deixou que nada tirasse o seu valor. Você precisa
entender isso, não é pelo dinheiro que tem ou deixou de ter, não é pela cor, não é pela altura, não é pela cor dos olhos, não é nada disso. Todos nós, independente de qualquer situação, nós temos valor para Deus. E é você que precisa entender isso. O grande problema é que a gente está esperando os outros nos valorizar. Se Davi fosse esperar os outros valorizar ele, ele estava perdido, irmão. Mas ele entendeu: eu tenho valor para Deus. Quando eu estou nas noites escuras, lutando contra o leão, lutando contra o urso, Deus está comigo. Eu sei, pastor, que eu sirvo. Então, gigante, pode vir, pode falar o que quiser, mas eu sei que eu tenho valor. A segunda lição que nós aprendemos, e o segundo princípio, é a confiança de Davi. Aonde estava a confiança de Davi? A confiança de Davi estava em Deus e não naquele exército medroso que estava lá atrás. Davi, ele não confiou nas armaduras, nas lanças daquele exército medroso, embora ele mesmo declare que era exército Deus vivo, Israel, exército, ele não confiou no exército. Tanto é que ele não usou lança, ele não usou espada, ele não usou escudo, ele usou uma pedra. Uma pedra insignificante diante do gigante preparado. Porque Davi estava dizendo com isso: eu não preciso dos aparatos humanos, eu só preciso de Deus. Davi lançou a pedra, mas Deus direcionou na testa do gigante. E mais do que isso, Deus selou com o seu dedo na testa do gigante. Porque humanamente, não vamos dizer a verdade, o gigante tinha capacete, o gigante estava bem preparado. Aquela pedrinha humanamente não ia fazer nenhuma diferença nesse combate. Mas além da pedra tinha a unção de Deus, tinha a graça de Deus, tinha o poder de Deus. E sobretudo, qual que é o segundo princípio? Pare de confiar nas armas humanas e creia no mover de Deus. Davi, ele confiou exclusivamente que Deus iria fazer o sobrenatural, porque um menino baixinho, diferente de todos, com uma pedra na mão e um gigante preparado, ainda dizendo: você acha que eu sou um cão? Tentando intimidar. Davi simplesmente pega o seu alforje, roda a pedra e lança a pedra, e Deus fez o restante. Quando eu e você pararmos de confiar na força do nosso braço, quando você e eu pararmos de achar que somos nós que fazemos, que somos nós que somos bons, e passarmos a confiar em Deus, dobrar nosso joelho, sabe, irmão, e aprender a esperar em Deus. Quando você pensar que não tem mais jeito, Deus será a vitória. Foi exatamente isso. E eu posso imaginar o desespero dos filisteus correndo. Sabe por quê? Aquele homem era um homem preparado de guerra, era um homem que já tinha vencido várias guerras. E eu posso imaginar que eles entenderam que não foi Davi, foi literalmente o Deus de Israel que derrubou aquele gigante. Então esse é o segundo princípio. Pare de confiar nas suas habilidades, pare de confiar na força dos seus braços, pare de confiar em si mesmo e diga: eu vou para esta guerra em nome do Senhor dos Exércitos. E se prepare, vai com o que você tem, a sua vida de oração, a sua vida de fé, a sua vida de comunhão com Deus, e vai mesmo, ainda que todos te achem o menor, se prepare, porque Deus vai te surpreender. É assim a vida de um homem, de uma mulher com Deus. O profeta Jeremias, em Jeremias 17 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. O terceiro princípio que você precisa aprender é que Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. Deixa eu dizer algo para você: você nunca vai conquistar o sobrenatural sem intimidade com Deus. Esses dias eu tenho feito algo que, uma mensagem que Deus colocou no meu coração para eu pregar para vocês. Hoje eu ajoelhei na minha cama e disse: Senhor, olha eu aqui de novo. Senhor, cheguei de novo, Pai. Estou com saudade, Senhor. Quantas vezes nós não temos mais saudade da presença do Pai? Quantas vezes nós fazemos da nossa oração um momento simplesmente religioso e nada mais do que isso? Nós precisamos ter saudade da presença. Se você quer vencer, você precisa ter intimidade com Deus. Sabe, menos intimidade com o mundo e mais intimidade com Deus. Interessante que ontem, vendo esse tal filme, os meninos estavam lá, o irmão, o que tornou eu e o irmão que tornou engenheiro, vendo televisão, na década de 60, a mãe chegou, desligou a televisão e disse assim: mãe, mas vai passar a série. Sabe o que ela disse? Hoje você não vê televisão, e estuda, e amanhã eles te verão na televisão. E eu disse para ela:
Por isso eu não tenho celular, porque eu quero te ver amanhã voltar, eu quero te ver fazendo alguma coisa. Não fica perdendo tempo com essas coisinhas aí que não vai te levar nada. Quantas vezes, irmão, nós perdemos tanto tempo com aquilo que não agrega? Quantas vezes nós estamos perdendo tempo com um vídeo aí, o cara manda para você um vídeo de acidente, aí você perde tempo vendo todo mundo despedaçado, as pessoas não têm mais coração, não têm mais amor, sabe? Se tem um acidente, ninguém vai ajudar, quase ninguém. A pessoa prefere gravar, postar, e nós perdemos tempo com isso, e com tantas outras coisas. E estamos esquecendo de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de clamor, de uma vida de busca. Sabe quando os gigantes vai cair? Quando você entender o princípio da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai fazer de você um homem, uma mulher certo na guerra e na batalha. Olha o que diz o versículo de número 47. Acompanhe comigo aí o versículo de número 47. Diz assim a palavra de Deus: toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Só alguém que tem intimidade com Deus para falar isso. Só alguém que tem intimidade para falar: do meu Deus é a guerra, o Senhor é que vai fazer a vitória. Precisamos entender isso, irmãos. Eu lembro, um dia eu quero compartilhar com vocês, que eu cheguei em uma casa, e aquele menino tinha arrancado com a própria mão a janela da sua casa, e jogou na rua. Pegou geladeira, um homem sozinho, e jogou geladeira pela janela, quebrou tudo. Por mais que você não creia, eu vivi e estava lá. Ele mordia na parede, arrancava um embolso com a boca. Um homem enorme me chamava: pastor, vamos lá. E eu me lembro exatamente que eu cheguei e entrei, e alguém disse para mim assim na porta: pastor, eu vou te dizer um negócio, nós já fizemos tudo aí dentro aí. Se o senhor não tiver com Deus, meu filho, não entra aí não, porque o negócio é bravo. Tu está bravo. E eu olhei e disse: meu Deus do céu, é hoje. Eu falei: olha aí, eu não posso, mas o Deus que está em mim pode. E para a glória de Deus nós entramos lá, irmão, não eu, mas o Senhor nos deu vitória, irmão. Aquele homem sentou, conversou normalmente, foi tomar banho, e consequência disso é que o irmão dele que estava desviado se converteu, foi para a caminhada com Jesus. Um mês depois o irmão dele deu um infarto fulminante, faleceu, mas aceitou Jesus antes de partir para a glória. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã? Que a guerra espiritual é tão real quanto o mundo que a gente vive. Para de ficar vivendo esse mundinho aí, achando que o mundo espiritual não existe, porque ele existe. As batalhas estão sendo travadas, e não é porque somos bons, mas é porque nós temos intimidade com Deus, e a intimidade com Deus nos faz entender que precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender, precisamos viver em comunhão com a igreja, com Cristo, e essa intimidade nos faz forte. Então quando a gente vai para a batalha, nós podemos dizer: não é em mim, mas é em nome do Senhor que eu sirvo, que me comprou, que me resgatou. Eu vou para essa batalha e em nome de Jesus a vitória é certa. Você tem que ter esse princípio de intimidade. Agora, qual o problema da igreja nos dias atuais? Que ela não quer ter intimidade. Nós queremos ter entretenimento, nós queremos viver entretenimento. Vamos fazer uma festa, todo mundo vai. Vamos fazer uma noite de oração e jejum. Parece que dói, parece que machuca. Irmão, a igreja primitiva orava, a igreja primitiva jejuava, a igreja primitiva se preparava. Quando jogavam os apóstolos e os discípulos leões, eles iam rindo, celebrando: estou morrendo, mas estou morrendo pelo Evangelho, porque eu sei que essa não é a minha derrota, porque quando Cristo voltar, serei transformado em glória, para a glória do nome dele. A igreja é corajosa, ela é valente, mas para a igreja ser valente, ela precisa ter comunhão com o Senhor, sabe? Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, quando você olha para a adversidade, você até humanamente diz: eu desisto. Mas quando você olha para a intimidade que está no seu coração com Deus, você diz assim: eu ainda vou lutar, eu vou prosseguir, porque Deus vai me dar a vitória. Davi foi esse homem. Ele disse: a guerra não é minha, mas é do Senhor. O quarto princípio na vida de Davi é que Davi era alguém totalmente dependente de Deus. Ele não confiava na força do braço,
Mas, sobretudo, o que você precisa aprender é que Davi era alguém que andava no colo do pai. Davi era alguém que sabia que Deus estava com ele na batalha. Davi é alguém que entendia que a batalha, muitas das vezes, não poderia ser evitada, mas ele poderia lutar com caráter, porque ele estava nos braços de Deus. E olha o que diz o versículo de número 49. Acompanhe comigo. Versículo de número 49. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. Sabe qual a quarta lição que nós aprendemos? Além de depender de Deus, Davi acreditava que Deus estava agindo em seu favor. Irmão, não tem melhor coisa do que você acreditar. Sabe aquele negócio que você entra num carro e deita tranquilo e diz: não, eu acredito no motorista. Sabe? Motorista é algo complicado. Irmão, nenhum motorista pode andar de carona. Levante as mãos. Quem pode andar de carona? Quem é motorista? Ninguém. Você gosta, irmão? É dois, porque eu também gosto. Eu gosto que eu deito e durmo. Mas normalmente o motorista pode dirigir, porque o motorista ele confia em si próprio. É o meu irmão. Agora, olha o Davi dizendo: o gigante está lá dizendo: vou te destruir, vou acabar com você. Com espada, com lança, escudo. Davi pega uma pedra, sai correndo no meio de todo mundo e diz: volta para a luta. Tem que ser muito doidão, não tem, irmão? Tem que ser muito corajoso. Ele saiu para a luta. Eu não sei quantos de vocês terão o prazer de conhecer o Valdeci, se estiver me engano. Valdeci era viciado em crack, cocaína, heroína e tudo mais. E eu digo isso porque ele me dá autoridade para falar sobre isso. Já falei muito sobre ele. Quantas vezes peguei o Valdeci no chão e disse: rapaz, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Eu lembro um dia que ele olhou para mim e disse: eu te odeio. Falei: cara, eu reconheço você que está na vida dele em nome de Jesus. Hoje o Valdeci é presidente do meu bairro do Carambola, bacharel em assistente social, e tem 18 anos, que não cheira, não fuma, não bebe, tem uma esposa, 2 filhas lindas, uma delas já está na faculdade. Sabe por quê, irmão? Porque Deus faz milagres. Nós precisamos crer, nós não podemos parar. O que eu aprendo com Davi é que Davi não ficou no princípio da inércia, paradinho, não. Ele correu para o campo de batalha. Sabe o que você tem que fazer? Está difícil a luta na sua casa, está difícil a luta no seu trabalho, está difícil a luta no seu emprego, está difícil a luta inteira. Corre para a igreja, vem ter intimidade, vem ouvir a palavra e corre para a batalha sabendo: eu sou fraco, mas o Deus que está comigo é forte. Davi correu para a batalha e ele usou uma pedra, um insignificante, e por causa da sua intimidade com Deus, Deus selou a vitória. Sabe, o profeta Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Termino nesta noite dizendo para você: quinto e último princípio que alguém tem que ter para vencer, ou melhor dizendo, o servo de Deus tem que ter para vencer. Diga: servo de Deus, precisa ser como Davi diante da batalha. Os servos de Deus, quinto e último princípio: servos do Deus vivo, jamais será envergonhado. O quinto princípio, você precisa entender que diante da guerra você jamais será envergonhado. Você precisa confiar na honra de Deus sobre a sua vida. Este é um princípio inegociável. Sabe qual é o problema? É que você está confiando na honra de homens. Fulano vai fazer para mim, fulano vai fazer aqui para mim, fulano vai... Aí você decepciona, aí você briga, você vai brigar. Você confia no político, você confia no seu time de futebol, você confia no engenheiro, você confia no empresário. Aí todos te prometem uma coisa, na hora de cumprir, não cumpre. Davi não confiou em ninguém, ele confiou em Deus, e ele partiu para a batalha. E sabe o que ele nos mostra no versículo 51? Davi em cima do gigante, arrancando a própria espada do gigante, cortando a cabeça do gigante, e todo o exército dos filisteus correndo e fugindo diante de Davi. Por quê? Porque Davi acreditou em Deus que honra aqueles que buscam a sua presença. Termino dizendo para você nessa noite: o
Deus tem honra para você. Agora, isso não significa que você não terá que enfrentar gigantes. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Você que nos vê pelo YouTube, que Deus te abençoe, que Deus dê força para você. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece.